O que devemos saber é que nós, por mais estudiosos que sejamos, nunca seremos mais que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em nenhum aspecto, nem em conhecimento, nem em integridade, temor, paciência, todas as boas qualidades, nunca teremos ao ponto de chegar ao nível dos sahabas. Isso está confirmado quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: Khairul quruni qarni, a melhor das gerações é a minha. A minha significa aqueles que viveram com ele. E como é que esses que viveram com ele lidavam com doenças como esta? Isto não é novo, meu irmão. A diferença está no nome. A diferença está no nome, mas uma doença igual a esta já aconteceu, já surgiu quando os companheiros do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam ainda viviam. Naquele tempo, a nomenclatura das doenças era diferente do nosso tempo. Hoje, a medicina está muito avançada. Naquele tempo, as pessoas davam o nome de acordo com o lugar, o tempo, as situações. Hoje, não. Estuda-se. Naquele tempo, surgiu uma doença idêntica ao coronavírus. No ano 18, se eu não estiver errado, no ano 18, após a imigração. Ou seja, estamos a falar de mais ou menos 8 anos depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Foi nessa fase em que surgiu uma doença num pequeno vilarejo, numa pequena vila chamada Amwas. Surgiu uma doença que matava as pessoas em massa. E nessa terra estavam lá alguns companheiros do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Alguns companheiros estavam lá e outros estavam em viagem. É aquilo que eu vos contei, que os sahabas estavam a viajar, depois surgiu alguém a dizer que lá onde vão uma doença. Não vou repetir isso, apenas quero mexer a parte que eu não mencionei naquela outra palestra. Um dos que estava lá chamava-se Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Depois dele analisar do jeito que a doença estava a acabar com as pessoas, ele chegou à conclusão, sem nenhum aparelho, isso foi uma orientação de Allah subhanahu wa ta'ala, chegou à conclusão que aquela doença não queria que as pessoas se tocassem, o que está acontecendo agora com o coronavírus. E como não se tocar, o primeiro passo é afastar-se um do outro. E ele disse: esta doença parece um fogo fora do controle. O que devemos fazer agora é fugir para as montanhas. Espalhem-se pelas montanhas, como maneira de as pessoas não se aproximarem. As pessoas acataram aquela mensagem, foram obedientes, fugiram para as montanhas, onde cada um não tocava nem se aproximava do outro. E do nada a doença desapareceu. Não é isso que nos é pedido hoje? Não é isso que o Ministério da Saúde em todas as nações está a fazer? É uma doença que até agora não se sabe qual vai ser o fim, não tem vacina, não tem nada, está a deixar as pessoas todas aflitas. Então, não se aproximem. E esta ordem, ele decretou, sem a permissão do seu governador, Amirul Mu'minina. Quando a notícia chegou em Medina, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ouviu que Amr ibn al-As mandou as pessoas afastarem-se uma das outras, ele simplesmente ficou calado, não reagiu. E hoje surgem sheikhs, irmãos muçulmanos, a contradizer uma coisa que os ministérios de saúde, por prevenção, estão nos ajudar a adotar, a saber que muçulmanos melhores que nós já tomaram a mesma decisão e foi o motivo de as pessoas salvarem. Eu espero que vocês percebam isso. Não é a primeira vez que acontece uma doença dessas.
Na história islâmica, existiu um tempo, eu não me recordo agora da data exata, existiu um tempo em que apareceu uma doença que só matava virgens, donzelas, meninas assim. Chamava-se Ta'un al-Fatayat, a epidemia das meninas. Agora já temos o coronavírus que, por enquanto, está a matar velhos. Pela sua característica, é uma doença que afeta o sistema respiratório. E os velhos já estão cansados. Vocês sabem que um velho não consegue correr, quer dizer, o seu pulmão não funciona tal como um jovem. Então, quando é atacado por uma doença dessa, logo, não leva tempo. A coisa piora e morre. E nós queremos ser renitentes. Nós confiamos em Allah. Não é preciso fechar as mesquitas. Então o nosso imã é fraco. Irmão, a pessoa que mais confiava em Allah era o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que ia à guerra confiando em Allah, mas na mesma usava armaduras, punha camisa de ferro, que é para quando lançar-se uma flecha, não lhe atingir na sua barriga. A pessoa que mais confiava em Allah, mais do que você se acha confiar em Allah, é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que um dia recebeu alguém que vinha de uma viagem. Esta pessoa vinha pela primeira vez conhecer o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. E disse a Rasulallah: eu posso deixar o meu animal e confiar em Allah? Ou tenho que amarrar ali? Significa o quê? Este homem entendia que confiar em Allah é se deixar assim. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-lhe que as duas coisas não se contradizem. Amarre, depois confie em Allah. Não deixe, o animal foi criado para andar. Se você deixar assim, você não há de encontrar. Ele há de ir. Então, quer escutar a palestra? Amarre, senta lá, seguro. Este amarrar é contra o quê? Confie em Allah para que não venha alguém desamarrar. Mas se você não amarrar, o animal por natureza já recebeu a ordem de Allah para andar onde ele quiser. Você não vai encontrar o seu animal aqui. Então, tomar precaução, tomar medidas de prevenção não contradiz confiar em Deus. Está claro? Não vamos perceber as coisas ao contrário. É isso que eu sempre digo aqui. Quando você é muçulmano crente e carece de conhecimento, você não está bem, você está em risco. Porque esse seu imã vai lhe obrigar a agir sem conhecimento. E o próprio Alcorão proíbe isso. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. Não vá atrás de algo que você desconhece. Prepara o conhecimento primeiro. Depois vai agir na base do conhecimento. Ele diz que هذه الأوبئة والأمراض سببها الحقيقي وهو الذنوب والمعاصي. Estas doenças, estas epidemias que nós estamos a viver agora, a causa são os nossos pecados e desobediência a Allah. E ele trouxe versículo. O versículo diz: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. É verdade. As desgraças que vos atingem, a causa são as vossas mãos, o que vocês fazem. Isso é verdade. Mas o mesmo Alcorão nos faz entender o contrário do que ele entendeu. Se essas doenças aparecem por causa dos nossos pecados, então é para ficarmos assim, levarmos a porrada aqui, porque... Não. Sabe por que não? Porque nem todos cometeram esse pecado. Nós não estamos na igreja onde se acredita que as pessoas cometeram pecados e quem foi pagar é Jesus. Nós não estamos lá. Nós estamos na mesquita onde la taziru waziratun wizra ukhra. Ninguém vai ser castigado por causa de outro.
Agora, se alguns cometeram pecados e Allah enviou doenças, não é para você que não cometeu esse pecado se deixar levar quando pode se defender. Nós estamos nos defender porque acreditamos que existem problemas que aparecem na terra e atingem a todos. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Allah diz do wattaqu. A palavra wattaqu significa precavenham-se, previnam-se, protejam-se, porque eu hei de enviar problemas que não vão escolher a ninguém. Aquele que puder se prevenir, previna-se. Quando Allah envia um problema, porque existe um americano que fez uma coisa, ou um chinês, ou um árabe, e esse problema vai atingir a uma cua, não significa que uma cua é culpado. Você tem a obrigação de se precaver. A palavra wattaqu significa precavenham-se, temam, evitem. Se vocês puderem, afastem-se de certos problemas que aparecem por causa dos outros. Então, se as doenças aparecem por nossos pecados, nem todos cometeram esse pecado. E Allah não nos disse que quando apareça isso, deixem-se levar para os vossos pecados serem perdoados. Não. Então, este versículo está a ser usado no lugar impróprio. Está? Então dizer que os problemas que aparecem é por causa dos pecados da humanidade está mal falado. Pode ser por causa de alguns membros da humanidade. Razão pela qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: a ajuda de Allah, a proteção de Allah muitas vezes aparece tendo em consideração os pequenos e os velhos. Existem pessoas que Allah tem muita pena deles ou delas, que são a razão do nosso bem-estar. Então, não podemos fazer nada para proteger essas pessoas. Eu entendo que ele aqui trouxe o versículo no lugar impróprio. Allah sabe mais. Ele está a entender que se nós deixamos de ir à mesquita ou deixamos de fazer o Jumá, ele está a entender que estamos a abandonar o meio que seria motivo de Allah nos perdoar, que seria motivo de Allah tirar a doença. Mas o que eu, de uma forma individual, percebo é que, olhando a característica desta doença, a maneira como ela se espalha, é exatamente como nós nos encontramos na oração, juntos. Então nós não estamos a abandonar a oração. Continuamos a fazer a oração nas nossas casas, porque do jeito como temos vindo a fazer, é do mesmo jeito que a doença quer. A doença quer que a gente esteja junto para todos apanharmos. Então nós mudamos de posição. E aí a pergunta é: quando Amr bin al-As radiyallahu anhu mandou os muçulmanos espalharem-se pelas montanhas, quem fazia jamá? Se jamá é um ali, no mínimo 2 aqui juntos, quem fazia jamá? É preciso responder isso. Se esse sheikh pensa que nós estamos a fugir do jamá e do jum'a, precisa responder como é que os muçulmanos faziam salat nesse tempo. Se eles separavam-se e não se tocavam, essa medida também alguns irmãos já tomaram. E o governo até agora está a apoiar isso. Está a dizer que na mesquita o máximo 50 pessoas. E eu acredito que esses 50 pessoas vai diminuir. Há chegar um momento em que serão 10 ou 5. Então, imagina esta nossa mesquita com 50 pessoas, onde cada um fica do outro a distância de 2, 3 metros. Quantos vão entrar aqui? Está ali o imamo. Do imamo para o muaddin, 2 metros. Do muaddin para o colega à direita, 2 metros. Para o colega à esquerda, esta fila só ficam 3 pessoas. Entende? Daqui para ali são talvez uns 6 metros. Um na ponta, um no meio, um aqui, um assim, assim.
Há quem está a fazer isso e nós não condenamos. Só que há de chegar um momento em que mesmo assim não vai dar certo. Vai dar certo fechar a mesquita. E a palavra fechar a mesquita não significa abandonar. Significa esperar o tempo em que a doença vai desaparecer e nós voltamos ao nosso convívio religioso normalmente. O outro apareceu a dizer: se estamos a fugir da mesquita, significa que Allah está a nos mandar embora das suas casas. Alguma coisa fizemos. Subhanallah. Allah está a nos mandar embora das suas casas. Alguma coisa fizemos. Tudo bem. Eu posso entender a partir desse fio de pensamento, mas eu considero isso totalmente errado. O que é que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fizeram no dia em que o profeta permitiu a eles a fazer um salat em casa e não vir à mesquita? Qual é o pecado que os sahabas fizeram? Fizeram cair a chuva? Quem faz cair a chuva? É Allah. Mas naquele dia, o profeta ordenou ao muadzin para informar as pessoas: não venham à mesquita, façam o salat em casa, está a chover, vão ficar gripados, vão ficar doentes, vão escorregar, vão cair, então façam para poupar, cuidar a saúde pública da maioria. Então, esse tipo de pensamento, como esse sheikh pensa agora, estaria a dizer que nesse dia talvez há um sahabi que fez zina, ou outro matou alguém, então Allah fez chover para ele não vir aqui com o pecado dele. Esse pessimismo religioso, sinceramente, isso só pode dar em o quê? Fanatismo. Alguém está a interpretar isso. Nós estamos a fechar sem perceber que Allah está a nos mandar embora. É Allah que está a nos mandar embora da mesquita porque nós cometemos alguma coisa. Há uma coisa que você deve saber historicamente, isso não tem provas religiosas, eu não tenho provas religiosas nem científicas. Historicamente, todas as doenças que aparecem de repente e matam as pessoas em massas não levam tempo, desaparecem assim, em pouco tempo desaparece. E nós estamos à espera desse tempo, a situação não está bem. Estes irmãos que estão lá, sei lá, no mundo árabe, que ainda não estão a viver a situação, alhamdulillah que nós também não estamos a viver. Estão a falar porque não estão a ver a coisa, só falam só. Está a abandonar a mesquita de Allah. No dia que ele tossir de verdade, aquele tossir de coronavírus, não é tossir de todos os dias, e ver pessoa a correr, será ele mesmo o primeiro a sair daí. O governo não está preocupado, sabe por quê? No fim das contas, ele é que vai carregar o peso. Começam a adoecer aqui, vão ser levados ao hospital em quarentena. Quem vai responsabilizar tudo isso? Para não levar esse peso, está a dizer, dispensou quase muita coisa. Há vezes que nós não podemos pensar só em nós, temos que pensar em nome de todos. Essas escolas que estão aí a ser canceladas, sei lá o quê, é para quê? É para você ficar em casa com seu filho, não é para seu filho pensar que está de férias. Ficar no quintal, não sair fora. Por quê? Lá na Itália, onde está-se a morrer, vamos entender bem, as coisas acontecem com a permissão de Allah. Mas nós temos a obrigação de tomar precauções. Está claro, né? Sim. Na Itália, está-se a morrer mais do que na própria China, onde a doença começou. Por quê? Quando os chineses viram que isto é grave, fecharam aquela cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Exatamente foi o que aconteceu. Na Itália, as pessoas gostam de conviver nas festas, passear. Foram ditos, isto é perigoso. Continuaram a passar. Resultado? Agora, os outros governos não querem ver no seu país já acontecer aquilo que está acontecendo na Itália. Aqui o que está a acontecer exatamente é aquilo que o profeta Muhammad a.s. disse, que a minha missão é vos proteger do fogo do inferno. Quando eu falo isto é haram, não faça, isto é haram, não faça, vocês escapam. É como alguém que acendeu uma fogueira e tem aqueles bichos que gostam de fogueira. Quando você manda embora eles acham você de invejoso, mas quando caem ali no fogo, secam lá. Entende, né? Aqui o governo está a tentar proteger o cidadão até onde pode. E o cidadão diz, subhanallah. É complicado, né? Wallahi, a ignorância é o primeiro inimigo do ser humano. Antes do Shaitan.
Allah diz, na shaitan lakum aduwwum mubin. O shaitan é um vosso inimigo declarado, mas wallahi, antes do shaitan, o primeiro inimigo é a ignorância. Por isso que Allah começou no Alcorão falando de uma coisa que combate a ignorância. O primeiro versículo do Alcorão a ser revelado diz o quê? Iqra, leia, estude. Porque se você não estudar, o shaitan vai aproveitar a sua ignorância e vai lhe dominar, mesmo que você diga que sou crente. Shaitan também já foi crente, mas por ignorância está aí, rejeitou a ordem de Allah e foi amaldiçoado. O problema que eu estou a ver aqui é que parece que nós não sabemos dar o valor à vida. Não estamos a entender porque que é importante viver. Allah apenas disse: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toda pessoa vai provar a morte. Não é para você ir provar. Deixa a morte vir até onde você está. Não é para você ir provocar. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos que o melhor de nós é aquele que vive muito e pratica boas ações. Vive muito e pratica boas ações. E você entende que eu posso morrer a qualquer momento, aquilo que Allah destinou é isso mesmo, e não cuida da sua saúde. Você não sabe que está a desperdiçar a sua própria vida. Os versículos usados aqui, sinceramente, eu até começo a pensar que esta pessoa escreveu e colocou lá o nome de um sheikh. Eu acho que não é sheikh. É uma pessoa que sabe falar árabe e encostou o assunto. É difícil dizer que isto sai de um sheikh olhando para a situação em que nos encontramos. Allah, é difícil. Tudo bem. E ele diz: Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha qul la yusibana illa ma kataba Allahu lana qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhina kutiba alayhimul qatla ila. Esses versículos todos falam da predestinação e da morte, que a morte já está predestinada. Sim, é verdade, Allah já predestinou a morte de cada um de nós, mas a quem Ele informou quando vai morrer? É para você se intrometer nesse assunto. Esse é assunto de Allah. Esse coronavírus já tem, quando ele apareceu, já traz o número total das pessoas que ele vai levar. E você vai se incluir lá, parece que recebeu um telefonema de Allah. A tendência é de você fugir. Se você estiver lá você há de morrer. Até pode não morrer por infecção, pode morrer por acidente fugindo. É mesmo corona, agora fica corona carros. Entendeu? Você não pode meter-se no assunto de predestinação. Esse é um assunto que só Allah sabe. As coisas foram predestinadas. Mas mesmo assim, por que o profeta Muhammad ﷺ, que recebeu este Alcorão, mandou-nos fazer tratamento? Tadawaw ya ibadallah. Tratem-se. Não era para dizer: Rasulullah, vamos nos tratar, por quê? Se nós vamos morrer. Mas aí basta começar a tossir, vai à farmácia. Por quê? Porque não morre. Entender mal a religião é um problema sério. É um problema sério. Quando se diz tratem-se, o tratamento tem duas fases. Existe uma fase antes e depois. A fase antes é isso que se chama de precaução, prevenção. Quando se diz que isto faz mal, não pode fumar, aí você está a se tratar. A outra fase é quando o outro vem lhe tratar e você vai sofrendo, que é a remediação. E eu vou vos dizer uma coisa: estes mal-entendidos não são novos. O profeta enfrentou esse tipo de pessoas. Os seus próprios companheiros, haviam no seio deles alguns elementos que entendiam mal a religião. Estão de viagem, o profeta está de jejum, os outros não estão de jejum. Significa, ele não obrigou nem proibiu a ninguém. Chega o tempo de quebrar o jejum e ele mesmo, que o profeta diz: Ya fulan, enzil fajdah lana. Deixa lá buscar água para fazermos mistura com tâmara e vamos quebrar. E esse fulano, subhanallah, diz que não, ainda é dia, ainda não. Quer dizer, o horizonte está aberto, o sol já desapareceu, a claridade que resta
Para ele é argumento para dizer ao profeta que ainda é dia. E o profeta entende que este não entende. Então vou lhe mandar de novo. Deixa, vai buscar água. Ele diz, não, ainda é dia. Se no tempo do profeta existiam pessoas como essas, o que é que você acha do nosso tempo? Essas pessoas ainda existem. Você já imaginou em frente do profeta começar a discutir em matéria de religião? Já está a ver o nível dessa pessoa. Irmãos, estamos juntos? Estão a imaginar esse cenário? Hã? O profeta que veio ensinar a religião, agora está-se a falar de quebrar o jejum. O homem está a dizer, não podemos quebrar. O profeta, depois de mandar, não podemos quebrar. Por quê? Ainda é dia. Vai buscar água, vamos juntar com tâmara, vamos tomar agora. Ainda... Então tinha que entrar numa outra fase. Mano, quando o sol desaparece, mesmo que resta claridade, já dá para quebrar. O outro argumento, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fosse afligido por alguma situação, ele sempre corria para o salat. Agora nós fomos afligidos pelo coronavírus, estamos a fugir do salat. Quem disse que fugimos do salat? Quem? Quer dizer, você não vira a mesquita, fugiu do salat. Não é isso. Ao contrário, ele pensa que mesquita é o único lugar de oração. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, a terra toda para o meu ummat é mesquita. Lá em casa nós podemos fazer o jamá conforme o número de pessoas que temos. Posso fazer jamá com meus 5 filhos, com minhas... É jamá. Por que não vinha a mesquita se eu sempre vinha? Por uma situação. Eu até agora não entendo onde é que está difícil perceber a realidade. Vejo uma janela aí onde o Shaitan abriu e muitos vão querer passar por aquela janela enquanto temos porta. Irmãos, não acontece nada que o Shaitan não queira lá intervir. Ele vai aproveitar esta ocasião aqui para prejudicar a saúde das pessoas, não para fortalecer o imã, para prejudicar a saúde de pessoas que se dizem crentes. Para chegar ao fim, o quinto argumento dele, eu estava a ler aleatoriamente, ele faz uma pergunta que eu também já fiz, ao contrário. Ele diz, quando aconteceu essa epidemia no tempo de Omar, os muçulmanos deixaram de fazer salat. Não deixaram de fazer salat. A pergunta é aquela que eu fiz. Quando eles se espalharam pelas montanhas, quem fez jamá? O que ele perguntou, eu faço o mesmo, ao contrário. É pena que ele não está aqui, devíamos nos perguntar, né? Mas eu estou a perguntar no sentido de fazer ver. Nesse tempo em que os muçulmanos se separaram e espalharam-se pelas montanhas, quem que fez jamá? Quem foi a mesquita? Porque a mesquita não fica na montanha. Quem foi a mesquita quando os muçulmanos separaram-se e se espalharam pelas montanhas? Quem foi a mesquita? E dos que foram lá na montanha, quem fez jamá? E quem são esses? Companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqui o que surge mais é aquele qaida. Existe um grupo de teólogos muçulmanos que se ocupam a extrair regras do Alcorão ou do Hadith. O que Allah disse, eles dizem em outras palavras, mas indo para o encontro daquilo que Allah disse. Isso chama-se Qawaid Usuliyya. Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o consumo da carne de porco. Numa outra passagem, ele permite para pessoas em situações extremas, pessoas famintas, que não têm o que comer além daquela carne de porco. Os álимos aqui pegaram estas duas situações e elaboraram uma regra. A regra diz: Al-ahkamu tatagayyaru bitaghayyuril ahwal. As regras, as leis mudam com a mudança
da situação. Do mesmo jeito que o porco é proibido, a sua carne, o consumo da sua carne, é permitido pela mudança da situação. Esta regra vale para tudo, ou seja, nós sempre fizemos o salat na mesquita em Jamá. Apareceu uma doença que não aceita aproximação, o Jamá morre, fica apenas o salat. Não estamos a fugir das mesquitas, meus irmãos. Vamos incentivar para que isso não chegue aqui, e se chegar não nos leve a esses pontos que a Itália já chegou, que a China já chegou. Não estamos a fugir da mesquita. O que estamos a recomendar é, em casa, salat com sua família. Até que as pessoas que lidam com esta doença, que é o Ministério da Saúde e os seus profissionais, cheguem à conclusão que não, já não há casos. Aí voltamos à mesquita. Até porque a mesquita apenas se fecha para o salat. O muaddin vem aqui fazer salat, tipo, fazer adhan, tipo, façam salat, já chegou o tempo. É mais ou menos isso. Confiar em Deus não significa não criar condições de precaução. Se fosse assim, os muçulmanos iriam à guerra sem arma. A saber que Allah lhes prometeu a ajuda de anjos. Allah ia de enviar anjos, e até os anjos vinham com espadas. Uso de meio. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, tratem-se, porque Allah trouxe para cada doença alguma cura, algum tratamento. E ele nos deixou esclarecidos. Existem tratamentos antecipados. Quando ele diz, al-ma'idatu baituddah, o intestino é a casa da doença. Então, evitem comer muito. Quem come pouco vive mais saudável do que aquele que come muito. Sinceramente, muitas doenças nos atingiram por causa de rebeldia. São muitas recomendações que a Nabi alayhi salatu wassalam deixou conosco, e nós não íamos precisar de nenhuma recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde. Não íamos precisar. Só o Hitno Himeri. Então, olha assunto lava minha chulupale minkenin romolat satho. Hataka putio na limparia ke halawopia. Woro kale hibita kule woro limpari ompanya. On limpari ke wopeli kene kaputingena kulimparie kumala. Ni wanana ba. Mula assunto la minkenin romolat satho ba. Wapiela. Edominku ngweyo ni hiweni ni kwayo mpaka jeshe. Iria a partir do dia 23 para 30 dias, 23 dias chene, abril gira, bon niraga higinna pia Ramadani na pia Allahu a'lam. Nini wanana, ni manana kwa yete haramiti tayaya. Kavo onkoti hale estamos a recomendar. Nima kalagora ma shehe o wanyuwo nhana nsikitinyu ni povo nyuma la kalagora hi kaning hiya nyumi hiyeke. Mitu zihimela ka yava topiela. Zihavo ziginaku, zinutuno himia na atua ginaku, mas o piela, aqui a tendência é de pouparmos nossa saúde. Não significa que seremos eternos, não é isso. O que nós queremos é mais tempo de vida para tentar fazer alguma coisa boa e ter uma balança pesada no dia de Qiyama. Todos vamos morrer, não há dúvida. Alguns até vão morrer dessa doença se chegar aqui. Se não chegar, vamos morrer de outras coisas. Malária, acidente. A gente está a morrer aqui todos os dias. Ninguém já fugiu da mesquita. Estamos a fugir porque a característica da doença com a situação na mesquita não se dão. Aliás, nós deveríamos ficar contra essas medidas se só fossem para a mesquita. Aí veríamos, esse governo como é que é? Na igreja as pessoas se juntam, na estação se juntam, nos mercados se juntam. Qual é o problema da mesquita? Aí teríamos mais ou menos uma voz de razão. Mas a questão não é só para a mesquita, é para todas as aglomerações, seja qual for o seu gênero. Não se aproxime, afastem-se. É tanto que está-se a fazer muito esforço para não se fechar os estabelecimentos básicos, lugares onde as pessoas precisam.
São essas medidas que a gente está a ouvir, lavar a mão, quando entra ali, desinfetar, mas existem pessoas que vão criar luta para entrar ali sem lavar mão. Eu não sei qual é o problema. Sababu ile katumale, maacha ile kahawawe, onaro koto nyawavale, mas eu vim limpo, mano, limpo como não, lavar a mão. Mumu minro kwenye tumu tinro kwenye ntungina kutwila ni marishela neva. Islam é civilização e é a melhor civilização se nós formos obedientes. Mas shulu pala hane razão. Marwa hiniwa ohosha kahuera na hiwa twile ni uwa ele kimpio tiawene ya himia ni vale iria coronavirus sote itu iwaliawe. Coronavírus. Você não percebeu o que estamos a tentar fazer aqui? Não está a entender o tamanho do perigo? Não consegue ver? O tamanho é muito grande. O perigo é muito grande, irmão. Antes do coronavírus, quando você vai ao hospital, o que você encontra na parede? Papéis, panfletos a dizerem se tiver tuberculose, é atendido com urgência, tapa a sua boca. Toda doença por via respiratória é fatal, é perigosa. Kahina ntokera tazikinaku. Sikinaku na uipula la mekawe mpaka uikwela mpaka jalia ovona. Ereta tampumu ni yo wo hina tuvona ni were hanki nako. Ni hini hane twehu. Raminki ngore ntanya mutaka wore kanki ngore ntanya ka huntanya halo. Kahina ntanya. Kinro kala zaki himvaraga onvarega masinka avare luveio. Posso dizer uma coisa? E vou dizer mesmo, inshallah. Você sabe por que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ordenou-nos a usar luva ou cobrir a mão com qualquer pano quando estamos a lavar um cadáver? Sabe por quê? É para evitar infecção, não contaminar alguma coisa, porque ele já não tem a alma, está só o corpo. Se existe alguma coisa a andar ali, são bichos. Então não toque o corpo daquele com a mão. A saber que ser humano não é najis, não é impureza. Por que ao lavar um morto temos que usar luva ou alguma coisa a cobrir a mão? Por quê? Quem não entende, eu não vou desprezar meu irmão só porque morreu. Deixa-me lá. Não é isso. O profeta, em todas as suas mensagens, se você aprofundar a visão, há de encontrar que ele está a lutar para o bem-estar das pessoas, principalmente em termos de saúde. Uma pessoa que morreu normalmente, sem uma doença infecciosa, uma morte de tipo qualquer coisa aí, malária, ou sei lá que, é proibido você tocar o corpo dele sem proteção. Isso antes do coronavírus, antes de qualquer outra coisa. Por quê? Rota é razava a tukela municipality ou kotomala moza jamelo mala. Odon ro kuma suntu vo ni yana wiraneya. Porque hinni kon pelo hova bai hova weti twehu. Allahu akbar. Corro. Oh. Va esheni va wala wa tukie. Ajulu balenyo me komalelia e palestra mpaka inshallah na khala kwa gomi mahiku makina kwayo va umawani woni njibehega onro malaza buya were tasbihi untuno wonilla ni puron gelo kuni mbahi ya palestra aroyeke kirirati romaza ninki kotahale palestra va some kempelo tarihele hadithi otakani hanile twilen hima governu ilela ninki mpelo khala baina neni wana va ora ko hinara ma puro makina ku radiyallahu ankum ke problem so mi sumane we inshallah naata ba ha ko te hanio via jari pasita mpeka ro aborta ro via jari masiku kumia thon labonimu. Atenção, as vossas crianças não estão de férias, aquilo ali não se chama férias,
é para ficarem confinadas no quintal, nem deixar para brincar com crianças vizinhas. Agora cada um com seus filhos no quintal. Não são férias. O tempo que você está lá, tenta fazer revisão da matéria da escola, da madraça com seu filho, para ela se sentir ainda naquele ambiente. Não é para o Hinro e a escola para rimar com o. A ideia não é essa, é para as crianças ficarem no quintal. Não ter contato com crianças da casa vizinha. A situação já chegou a esse nível. Percebam bem. A escola não é leve, a leve é para o Rugunha, é para o Halan Quintali. Mas você já imaginou o governo perder um mês inteiro de ensino por uma coisa leve? E a Jama, eu não sei se estamos a entender o que está a se passar aqui. É para nos proteger. É para nos proteger. Kahino como está duro é takata o por karama vale. Está tu on roele que tu yoshankiha. Pe fulano ele. Mana thali ke na marwati pani. Re nhukono narwa rie kamu hoko le loani. Nini wana na ba. O assunto não é de brincadeira. Essas crianças proteger, confinar as crianças lá no quintal. Yehoi ovika ne kwaya. Umaliha nilon pakabuya subhanahu wa ta'ala wira anone lotungu anusa mahimateho yehu nureto mani muyepieni feto pia okweleva wariayavo. Essa deve ser a nossa preocupação nos nossos salates. E se possível, acordar à noite e fazer qiyamul layl com sua família. E se for possível, acordar as crianças também. Aquelas que podem aguentar com uns 10, 15 minutos de pé. O sometua na ena wira amina. Para isso tudo passar. O assunto não é de brincadeira. Tá bem. Onro swali jamaa onro awe. Inshallah arroeke. Anghala wa henra kama wa henrake. Mi komalela. Ni komalelia. Nini wa muzi? Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.